O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, me guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias, por longos dias, por longos dias. Sempre arando a terra para quando o dia do plantio chegar. E quando brota a semente, a vida se preenche de energia, vitalidade, flor, abençoando todos os seres com seu infinito amor. Corações são arados também pelo Mestre Jesus, seu amor, sua luz. O Evangelho do Cristo ensina que o amor é o maior mandamento. A vida é semente da presença divina em nós, dividir a colheita, repartir o mesmo pão, dividir a colheita, repartir com seu irmão para no estilo da vida sermos todos um só.
um sol, uma luz, brilhando no firmamento. O amor é o maior mandamento. É o maior mandamento. É o maior mandamento. É o maior mandamento. Bom dia a todos. Bom dia, Ivaíra. Bom dia, meu irmão. Ailton. Vida Júnior, coloca para a gente parte de baixo aí da identificação, para que o pessoal que esteja chegando agora possa nos acompanhar. Gostaria de dar um bom dia a todos que estão nos acompanhando agora através da nossa rádio Portal de Luz, dos nossos canais oficiais das redes sociais, na nossa página do Facebook, no YouTube, para que possamos começar o dia de hoje, dia chuvoso na nossa capital Potiguar, mas que, de qualquer forma, estaremos aqui acalorados com um sentimento de amor, de fraternidade e estudando o Evangelho de Jesus. Que possamos começar a manhã de hoje com a mensagem e a prece inicial do nosso irmão Ailton. Ok, bom dia a todos os internautas que acompanham a nossa transmissão ao vivo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo sempre o discernimento para lidar com as nossas situações do dia a dia, para que os bons espíritos sempre nos intuem no bem, no amor e na paz, e para que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa alcançar as mentes e os corações que estão ainda em situação de equívoco, para que possamos mudar para um mundo melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Antes da gente começar a palestra com nossa irmã Ivaíta, temos o exórdio. Então, possamos fazer nesse momento essa primeira mensagem de Emmanuel, através do exórdio, também com o nosso irmão Ailton. Ok, muito bem. O exórdio é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 17, o título Auxílio Eficiente, onde Emmanuel se utilizou da fala de Jesus, que está anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 2, e abrindo a sua boca, os ensinava. E Emmanuel nos discorre aqui, dizendo: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça as linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso
envolve nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e sentir-se melhor. É uma lição, como as outras dos livros de Chico, que é muito reflexiva, né, muito atual também, assim como o Evangelho de Jesus, né, onde Emmanuel vem nos dizer que a maioria de nós, né, na nossa jornada, quando estamos um pouco diferenciado em uma situação melhor do que aquela grande maioria que passam por algumas dificuldades, por momentos difíceis, ela muda, né? Ela muda e só pensa em si, né? Fica aquele egoísmo de que não respeita os outros, só quer tirar proveito dessa grande multidão, né, de pessoas que, por não ter ainda a cultura, o estudo, né, do conhecimento dos seus, não é poderes, mas os seus deveres, né, de exigir as suas condições, eles são usados como massa de manobra, né, pela maioria das pessoas que deveriam cuidar, né? E aqui ele cita, né, as autoridades, né, quem está numa posição de autoridade, se encastela, né, se resguarda, ou quem alcança um patrimônio financeiro bom, também humilha os que ainda não têm. Quem tem uma inteligência mais aflorada, ele usa essa inteligência não para ajudar, mas também para tirar proveito daqueles que não a têm. E aí ele fala da política, né? A política inferior, né? Aquela política do joguete, né? Que usa todas as pessoas para tirar proveito próprio, né? O comércio desleal, a gente vimos agora aí nessa situação de pandemia, que o comércio, não todos, né, que é uma grande parte, tentou ou chegou a tirar proveito da grande população, subindo os preços exorbitadamente, né? E nós, num país que não passamos a falta de comida, né? Pelo menos, graças a Deus, até o momento, não. E aí ele vem falando tudo sobre isso, e aqui, já para metade da leitura, ele diz que, de época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio e desprezo, né? Sempre usada, né? Seja na fé, seja na política, sempre usada como massa de manobra, né? Enriquecendo muitos com as situações que são utilizadas. Mas aí ele diz que raríssimos, né, são poucos os que
os homens que ainda ajudam a grande massa a superar as dificuldades, né? E pouquíssimos se mobilizam no recurso do amparo social ou material, né? E aí ele cita Jesus aqui, que diz que Jesus traçou o seu plano desejável, né? O evangelho que ele praticou, né? Ele mesmo ensinou, fazendo, e os apóstolos nos deixaram esse grande legado para que a gente possa aprender, realmente estudar, para que possamos fazer a diferença, né? Nós que somos espíritas, ou que dizemos ser espíritas, temos essa missão de alavancar o progresso nesses irmãos que ainda estão em fase de aprendizado, como nós também estivemos no passado. E hoje temos a oportunidade, através da doutrina dos espíritos, de ter esse conhecimento diferenciado do Evangelho, né, através dos espíritos de Allan Kardec, aí há 150 anos, nos fazendo refletir, mudar a nossa conduta no dia a dia, no trabalho, no lar, principalmente no nosso lar, na nossa família, e no dia a dia, né? Dando exemplo e ajudando aqueles que mais necessitam. E aqui ele diz o seguinte, que quem se honra, pois a servir a Jesus, imite o exemplo, né? E é isso que nós, que se dizemos seguidores do Cristo, do nosso Mestre Jesus, temos essa grande missão de imitá-lo fielmente. Não é imitar hora sim, hora não, ou quando nos convém, né? Não, isso 24 horas. Temos que estar nos policiando, né? Através da oração, né? Pedindo sempre um bom entendimento, discernimento, para saber discernir nas horas difíceis, porque as horas difíceis passamos todos nós por esses momentos. E finalizando, Emmanuel diz o seguinte, que ajude o irmão mais próximo a ser digno, né? A ser digno da vida e a edificar pelo trabalho sadio e a se sentir melhor. Porque o trabalho é muito importante para nós, seres humanos, a nossa dignidade social, é de grande valia o nosso trabalho. E aí a gente tem que dar valor àquele trabalho, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, né? Porque aqui não viemos para passear, né? Viemos para sentir todas as dificuldades que um ser encarnado possa passar para superar suas próprias dificuldades, para combater todas aquelas imperfeições que existem em nós mesmos. Não é combater o outro, mas combater em nós, e que isso seja exemplo para o próximo, né? Uma das formas bem interessantes de nós podermos ajudar os outros é dando o nosso exemplo, né? Não entrando em confusões, em atrito, num mundo tão polarizado, tanto politicamente como na parte religiosa, né? Cada um tem o seu entendimento, sua evolução, e o Espiritismo nos ensina que devemos compreender cada um no seu nível de conhecimento, né? Não querendo impor aos outros a nossa visão, mas sim entendendo e acolhendo cada um. Então, isso é o exórdio de hoje. Que Jesus nos abençoe e que assim seja, meu Deus. Encerrado. Passo a palavra aí para Ivaíta ou ao coordenador. Muito bem, podemos iniciar, Vinícius?
Meus irmãos e minhas irmãs dos dois planos da vida, muito bom dia a todos os internautas que estão nos acompanhando nesse momento. E é uma alegria sempre renovada estar aqui com o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, instituição essa que sempre me acolhe há mais de uma década, com certeza, e me acolhe de uma forma muito especial, nos momentos mais difíceis e nos momentos em que podemos celebrar as nossas alegrias, as nossas conquistas e as nossas vitórias. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, dessa manhã linda, chuvosa de hoje, é do capítulo 2º, um dos mais belos capítulos do Evangelho, que tem como tema geral: meu reino não é deste mundo. Este capítulo, mais especificamente esse subtema que nós iremos trabalhar na manhã de hoje, que tem como título A Vida Futura, está apoiado no livro, no capítulo, em um dos capítulos do Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. É neste Evangelho que essa temática está estruturada. E diz o seguinte, o texto base, o texto fundamental. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Por essa introdução, nós já podemos fazer uma reflexão que nos salta aos olhos, que é o seguinte: nós podemos observar de imediato que esse diálogo entre Pilatos e Jesus, ele, na verdade, representa uma grande cilada estabelecida por aquele que não tinha a coragem de dizer que Jesus era inocente e que, portanto, não iria ser crucificado. Ele usa uma estratégia um tanto socrática até, porque ele faz questionamentos a Jesus, esperando que Jesus dê as respostas que possam possibilitar a ele ter argumentos para dizer: este homem é culpado. Mas Jesus, um espírito, obviamente, de uma elevação inimaginável, uma vez que quando a Terra foi criada e arquitetada por ele mesmo, pelo próprio Cristo, por esse Cristo, que nós chamamos de Jesus, ele já tinha bilhões de anos à nossa frente. Então, um ser com essa condição, com essa elevação espiritual, jamais se deixaria cair numa cilada tão pueril, tão infantil, como foi essa tentativa de jogo de palavras que Pôncio Pilatos estabeleceu. E aí Jesus volta sempre
a pergunta para o próprio Pôncio Pilatos, quando ele pergunta, por exemplo, disse-lhe então Pilatos, nesse momento, logo tu és rei? E Jesus diz, tu o dizes. Como a dizer, não digo, não sou eu que digo, não sou eu que estou dizendo, mas é você. Outro ponto que nos chama a atenção de imediato nessa anotação de João é quando Jesus teria dito, porque é uma anotação de João, quando Jesus teria dito, mas o meu reino ainda não é aqui. Essa palavrinha ainda, ela representa uma simbologia, um significado semântico muito forte. Porque Jesus não diz, meu reino não é aqui. Como se ele tivesse dito isso, ele teria dito, meu reino jamais será aqui. Meu reino jamais será daqui. Ou seja, os que estão aqui não pertencem ao meu reino, nunca pertencerão ao meu reino. Mas ele não diz isso. Ele usa um advérbio de tempo. Meu reino ainda não é aqui. Nos deixando claramente a mensagem de que, naquele momento, o reino dele não poderia ser dali ou daqui, mas que um dia viria a ser. Que um dia poderia vir a ser. E de que reino é esse que Jesus falava tanto? É um reino circunscrito, geograficamente falando? Nós sabemos que não. Nós sabemos que uma boa parte das pessoas que hoje estão encarnadas aqui neste mundo, apesar de tanto pessimismo, apesar de momentos desafiadores que nós vivemos, inclusive, particularmente neste momento, há muitas pessoas que já vivem este reino. Porque antes de nós partirmos para o mundo espiritual, e aí sim, nós sermos levados pela nossa consciência para o lugar de nosso merecimento, para um lugar em que esteja sintonizado vibratoriamente conosco, nós podemos sim, aqui ainda, viver o reino de Deus, ou o reino de Jesus, que é a mesma coisa. Porque foi o reino de Deus que Jesus veio implantar aqui, que é o seu próprio reino. E como é que nós podemos viver esse reino de Jesus aqui? Quando nós estamos sintonizados, acessando os ensinamentos de Jesus diariamente, cotidianamente. Quando nós fazemos, como disse o nosso irmão Paulo, quando nós nos transformamos em cartas vivas do Evangelho. Quando nós permitimos que Deus fale conosco no silêncio do nosso íntimo e que nós, apreendendo esses ensinamentos que Jesus teve a grande responsabilidade de trazer até nós, colocamos em prática no nosso dia a dia. Ora, se não existisse essa possibilidade de nós termos acesso a esse reino de Jesus, nós estaríamos, com certeza, condenados a viver numa grande infelicidade. Porque sabemos nós que habitamos um planeta de provas e expiações, um verdadeiro vale de lágrimas esse, composto pelas nossas imperfeições, pelos nossos equívocos, pelos nossos erros. Mas Jesus vai nos falar também e sempre da possibilidade de uma vida futura, de uma vida mais tranquila, de uma vida que terá sentido tranquilo ou não, de acordo com a nossa semeadura
neste momento. E Kardec, a esse respeito, a respeito desse texto base, faz um longo comentário que eu peço a autorização aos amigos internautas para ler apenas o trecho inicial. Quando Kardec diz o seguinte: por essas palavras, por aquelas palavras em que ele diz que o reino dele não era daqui ainda, por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que se destina à humanidade e como devendo constituir objeto das principais preocupações do homem na Terra. Se assim não fosse, se nós não tivéssemos essa certeza de uma vida futura, qual o sentido de nós nos preocuparmos, de nós voltarmos o nosso potencial, as nossas energias para estabelecer uma vida de honestidade? Qual o sentido teria, por exemplo, de nos ocuparmos com a nossa reforma moral, com o estabelecimento de uma vida moralmente ética, voltada para a prática do bem, voltada para a caridade? Se não houvesse uma vida futura, qual o sentido das bem-aventuranças do Cristo? Qual o sentido daquela bem-aventurança quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Qual o sentido disso? Consolados quando? Quando nós seremos consolados se nós não acreditássemos, se nós não tivéssemos certeza absoluta de uma vida futura? E em muitos momentos Jesus nos fala, de alguma forma, dessa vida futura, dessa vida que nós teremos com mais tranquilidade, com menos dores, com menos sofrimentos, de acordo com a nossa conduta e com o nosso plantio. Vivemos hoje um momento muito desafiador, que é esse momento da pandemia, mas é um momento também para que, uma grande oportunidade para que nós, espiritualistas, sendo cristãos ou não, e principalmente nós espíritas, possamos reflexionar, refletir sobre a nossa prática, sobre a nossa atuação, enquanto espíritos encarnados ou não, jornadeando na Terra neste momento. A esse respeito, meus queridos irmãos, nós gostaríamos de lembrar a importância de uma obra que tem sido pouco lida, pouco estudada, pouco reflexionada por nós espíritas. É a obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o 4º livro da codificação espírita, o 4º livro do Pentateuco kardeciano. Este livro está dividido em 2 partes. Na primeira parte, Kardec vai traçar um verdadeiro tratado a respeito da vida futura e das doutrinas que se contrapõem ao que nós espíritas acreditamos, que a vida não termina no túmulo, nem começa no berço, nem termina no túmulo. Na primeira parte. Na segunda parte, ele vai nos presentear com inúmeros depoimentos de espíritos de todo naipe, que ao chegar no plano espiritual, depara-se com uma realidade
que muitas vezes, para a qual muitas vezes não estava preparado. São depoimentos de espíritos suicidas, são depoimentos de espíritos que tiveram uma vida muito abastada aqui no plano terrestre e não se preocuparam em auxiliar os seus semelhantes, mas também há depoimentos de espíritos vencedores, espíritos que cumpriram a sua missão aqui e voltaram com o galardão da vitória, da paz e do amor. Na primeira parte, no capítulo 1 ainda, nós temos a seguinte introdução. Nós vivemos, pensamos, agimos. Eis o que é positivo. Nós morremos, isso não é menos certo. Deixando a Terra, para onde vamos? Em que nos tornaremos? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Ser ou não ser, tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Vale bem a pena pensar nisso. Por essa introdução, nós já podemos perceber que esse é um livro esplêndido, maravilhoso, para que nós possamos compreender o que é a vida futura, o que são as penas e as penalidades e a justiça divina propostas à luz da doutrina espírita. Para nós espíritas, esse questionamento inicial parece ser, digamos assim, repetitivo, não é? Parece ser desnecessário. Mas aí eu ouso fazer a pergunta: será mesmo desnecessário? Será que nós vivemos como aqueles que sabem que a vida não encerra aqui? Deixemos essa pergunta para que nós possamos refletir um pouco sobre ela. E voltemos para o livro para lembrar que Kardec vai falar sobre duas doutrinas. Uma delas, duas além da nossa, a doutrina espírita. Uma delas, inclusive, tem uma inserção muito grande na humanidade. Eu diria que tem uma inserção até mesmo sobre aqueles que se dizem espiritualistas e até mesmo espíritas. Que doutrina é essa? É a doutrina materialista. É aquela que nos ensina que tudo começa aqui quando nós aportamos pelo canal da maternidade, pelo berço, como nós costumamos dizer, e tudo finaliza quando nós encerramos a nossa vida física, cerrando os nossos olhos para este mundo corpóreo. Essa é a doutrina materialista. Essa é a doutrina, inclusive, mais vivenciada por todas as pessoas do Ocidente, especialmente. Por quê? Porque podemos ter a certeza em fazer essa afirmativa. Porque a maioria das pessoas, a maioria vive de forma materialista, ocupando-se e preocupando-se com o hoje, ocupando-se e preocupando-se com o que pode ter e não com o que pode ser, ocupando-se ou ocupando a maior parte do seu tempo com situações pueris, com discussões, com reflexões nada evoluídas, em que absolutamente nada reflete a nossa condição de espírito eterno,
aquela pessoa que vive, ou aquelas pessoas que vivem para comer, para beber, para gozar a vida, tão somente. E há pessoas que dizem assim, sem nem pensar, ligadas, inclusive, a muitas religiões. Há pessoas que dizem, a vida é uma só, então vamos aproveitar. Aproveitar, para essas pessoas, significa tão somente se entregar aos gozos e aos prazeres mundanos. Essa é a doutrina materialista. Kardec fala ainda neste livro a respeito da doutrina panteísta, que é aquela em que nós seríamos parte de um todo, e esse todo seria Deus, não é? E logo depois do nosso desencarne físico, nós retornaríamos a esse todo e não teríamos nenhuma individualidade, não seríamos reconhecidos, não teríamos nenhum contato com absolutamente ninguém, nenhum dos nossos afetos, nenhum dos nossos familiares, após o nosso retorno para esse todo. Nas duas doutrinas citadas por Allan Kardec neste livro maravilhoso que é O Céu e o Inferno, em ambas as doutrinas, nós, espíritos que somos, seríamos apenas alguma coisa que vive aqui momentaneamente. Então, por que nós nos preocuparíamos em ir em busca do nosso crescimento, do nosso melhoramento? Por que nós nos preocuparíamos em auxiliar o nosso próximo? Por que nós perdoaríamos o nosso próximo? Por que, se tudo acabaria aqui, no momento da nossa morte física, ou do nosso desencarne, usando uma linguagem espírita? Não haveria essa necessidade, não haveria essa preocupação. Já a nossa doutrina, que é antes de tudo, antes de ser espírita, é espiritualista, porque nós sabemos que para ser espírita é preciso que antes nós creamos em Deus, obviamente, e sejamos espiritualistas, ou seja, tenhamos a certeza de que nós temos corpo e espírito, que nós somos um espírito habitando um corpo, e não um corpo habitando um espírito. Por essa doutrina, a doutrina espírita, nós temos as inúmeras oportunidades de crescimento e de evolução através do processo da paligenesia ou da reencarnação. Por essa doutrina também, nós somos viajores eternos, passando de mundo em mundo, de acordo com a nossa evolução espiritual. E o melhor de tudo, por essa doutrina consoladora, confortadora, que é a doutrina dos espíritos, todos nós, teremos a condição de chegar à situação, ao patamar evolutivo em que Jesus se encontra nesse momento. Sim, todos nós poderemos ser Cristos futuramente. É óbvio que muito futuramente. Mas nós temos a certeza, por essa doutrina, que nós não estagnamos e que nós não temos a oportunidade, como algumas outras doutrinas pregam, a oportunidade, entre aspas, de aqui ficar ou permanecer em algum lugar muito ruim, se nós não formos perfeitos durante o período que nós estamos aqui. A oportunidade é outra.
A oportunidade é de evolução sempre, de crescimento sempre. Erramos aqui no atacado, mas Deus permite que nós possamos quitar as nossas dívidas, os nossos equívocos, os nossos erros, no varejo, de encarnação em encarnação. Cabe a nós outros, portanto, decidir em quantas encarnações nós pretendemos estabelecer a nossa evolução, digamos que mais próxima do Cristo. Porque a evolução continua. Mesmo quando nós chegarmos nos mundos celestes, nós ainda estaremos em processo evolutivo. Mas, meus irmãos, nós voltamos agora para aquele início em que Jesus diz: o meu reino ainda não é aqui. Porque nesse momento nós paramos para uma reflexão. Quando Jesus disse naquele momento que o reino dele ainda não era aqui, ele nos permite refletir e fazer um questionamento para todos nós, um questionamento íntimo, até retórico. E o nosso reino? Em que reino nós estamos? Ou para que reino nós estamos caminhando? Para que reino nós estamos caminhando? Quando nós adotamos posturas materialistas, com certeza não é para o reino de Jesus ou para o reino de Deus que nós estamos caminhando. O materialismo é o nada, é o niilismo. O niilismo é a prática do nada, é a teoria do nada. É aquela que diz, quando você desencarnar, ou quando você morrer, ou quando você falecer, não haverá mais nada, só escuridão. Mas nós, espíritas, não pensamos assim. No entanto, agimos muitas vezes dessa forma. Agimos nos preocupando tão somente com o que o hoje pode nos trazer, com o que o agora pode nos proporcionar. Então a pergunta fica: quando será o nosso encontro com este reino de Jesus? Com o reino de amor, de solidariedade, de perdão, de fraternidade, mas especialmente com esse reino que nos garante uma vida futura com menos dor e menos sofrimento. Nós vivemos, como dizíamos há pouco tempo, um momento desafiador. Não somente pela pandemia em que estamos vivendo, também por ela, mas, como nós conversávamos antes de entrar no ar, pela postura, pelas atitudes de muitos irmãos que se dizem cristãos e até espíritas, ainda com características intolerantes em relação às posturas diferenciadas, às atitudes diferenciadas, às escolhas diferenciadas dos nossos irmãos. Meus queridos, o verdadeiro espírita, como diz Kardec, é aquele que está em transformação moral permanentemente e que está fazendo um esforço enorme para domar as suas más inclinações. Nós sabemos que a intolerância é uma das nossas más inclinações. Mas que esforço nós estamos fazendo para domar essa má inclinação? Aí nós poderíamos responder: mas como nós podemos reagir diante de uma pessoa, diante de um irmão, diante de um amigo que adota uma postura tão inadequada,
para os tempos que nós estamos vivendo. Postura misógina, sexista, preconceituosa. Como é que nós podemos agir se não for rebatendo essa postura? Meus queridos irmãos, lembremos que Jesus, quando olhava e olha para nós, ele não via nem vê o que nós éramos ou somos agora. Ele via e vê o que nós podemos ser. Quando Jesus olhava para Saulo de Tarso, o perseguidor e assassino de cristãos, ele não via o assassino de cristãos. Ele via um homem determinado, um homem dedicado à sua crença e, portanto, um homem que certamente seria um grande representante e divulgador da sua doutrina, quando assim o quisesse, ou quando ele pudesse acessar o íntimo daquele homem. E foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que Jesus se referiu a Paulo de Tarso em uma conversa com Ananias, que estava sendo perseguido por, na época ainda, Saulo de Tarso. Jesus diz: aquele é o meu vaso escolhido. Então ele não enxergava em Saulo, em Paulo, depois, aquele perseguidor. Ele enxergava aquele que galgaria degraus de iluminação e de elevação espiritual muito rapidamente. E foi isso que aconteceu. Quando Jesus olhava para Maria de Magdala, ele não via a prostituta, a mulher equivocada. Ele via uma mulher que se dedicaria à sua causa, à divulgação do seu evangelho, das suas palavras, das suas orientações, dos seus exemplos. E foi isso que aconteceu. O que é que nós enxergamos quando olhamos para os nossos irmãos equivocados? Nesse momento, nós somos muito materialistas. Nós enxergamos apenas o hoje. Nós enxergamos, via de regra, obviamente, há exceções, mas, normalmente, nós olhamos e enxergamos tão somente o equívoco, o erro, ou aquela pessoa que está hoje, porque quem está é diferente de ser. Aquele que está hoje equivocado poderá ser, no futuro, um grande exemplo, uma carta viva do Evangelho de Jesus, ou, se não for do Evangelho de Jesus, um grande representante das leis divinas. Porque não seríamos, não podemos ser, não devemos ser tão egoístas, vaidosos, a ponto de dizer somente quem é cristão encontra o reino de Deus. O reino de Deus, compreendamos aqui, por ser a possibilidade de uma vida futura com menos erros, com menos equívocos, com menos sofrimentos. Não enxerguemos, nós não podemos enxergar nessas pessoas que pensam diferente de nós, aquele que está condenado a ter uma vida futura fora do amor, fora da salvação, fora da caridade, fora, enfim. Seria uma postura anticrística. E nós, com o conhecimento que temos através da doutrina espírita, que vem nos mostrar com todos os detalhes, tudo que nós podemos e devemos saber para crescer, para evoluir,
Nós que já sabemos de tudo isso, não podemos colocar essa luz embaixo da mesa. Nós temos que colocar essa luz sobre a mesa para que todas as pessoas possam ser beneficiadas com essa luz. Para isso, o nosso exemplo, não só a nossa palavra é o mínimo. A nossa palavra pode ser memorizada, mas o exemplo não. O exemplo, ele se dá a todo momento, a todo instante, com todas as pessoas que vivem jornadeando conosco neste momento, nos dois planos da vida. Vivemos um momento, meus irmãos, já chegando ao final da nossa conversa de hoje, vivemos um momento muito apropriado para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Talvez os que não são espíritas possam não saber, mas nós não temos o argumento de dizer, eu não sei o que está acontecendo, ou de se revoltar contra Deus, porque estamos vivendo esse tempo de pandemia. Poderíamos não passar por ele, poderíamos não ter a necessidade de passar por esse momento, mas nós criamos esse momento com os nossos maus pensamentos, com as nossas más atitudes, com as nossas relações difíceis que nós teimamos em estabelecer e manter. Nunca houve nas 2, 3 gerações últimas, nunca houve um momento em que nós tivéssemos tanta certeza de que a grande transição planetária já iniciou. Há muitas décadas, com certeza. Mas agora, com essa pandemia, nós temos a materialização desse processo de transformação e de transição planetária. Que possamos enxergar esse momento como uma oportunidade e não como um mal. Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade para que nós voltemos para nós mesmos e possamos avaliar o que estamos fazendo conosco, com aqueles que estão ao nosso derredor e com este planeta que nos abriga a todos, amorosamente, generosamente. E de que forma nós estamos tratando. Pensemos sobre isso, reflitamos sobre isso. Esse é um momento ímpar, realmente. Não sei se será necessário outro momento ou se serão necessários outros momentos para que nós tenhamos o start e finalmente possamos dizer, não posso mais ficar aqui rastejando, eu preciso crescer. Mas rogo a Deus, sinceramente, que para cada um de nós, especialmente os espíritas que temos tanta informação, essa pandemia seja suficiente para que nós mudemos o nosso psiquismo, mudemos as nossas vibrações e, com isso, possamos contribuir para mudar o psiquismo da Terra e, finalmente, ela possa se transformar em um mundo de regeneração. Meus queridos irmãos, com votos de muita paz e muita luz, nós nos despedimos por hora, mas ficamos à disposição para quaisquer perguntas e também convidamos o nosso irmão Ailton para que possamos continuar aqui com um bate-papo a respeito dessa temática que é a vida futura. Vinícius, Ailton, estamos à disposição. Já estamos de volta nessa manhã chuvosa na capital potiguar, mas de muita reflexão sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo, com a palestrante Ivaíta.
nosso irmão Ayrton, que fez uma excelente reflexão do exórdio, dos comentários e da vivência de Emmanuel perante a nossa sociedade, perante o nosso mundo. E vamos abrir agora esse espaço para que possamos ter um bate-papo a respeito do tema colocado na manhã de hoje. Chegaram para mim algumas perguntas. Gostaria primeiro de abrir a voz e a oportunidade para que o nosso irmão Ailton, ele também reflita um pouco sobre o que foi dito pela nossa irmã Ivaíta antes da gente começar esse debate, esse bate-papo com as perguntas. Muito bem. Realmente é um tema de muita importância na nossa vida, né? Na nossa vivência. Essa fala de Jesus, e Ivaíta expõe muito bem os pontos que precisamos refletir, né? Eu anotei aqui algumas falas dela, né? E vejo aqui que tem muito a ver com os tempos atuais, né? No final, ela reportou também a situação atual e uma grande oportunidade que nós temos de fazer uma pequena parte de contribuição em prol do próximo, do planeta, da mudança que é necessária para todos nós, para vivermos um mundo melhor, uma vida futura melhor, mas sim ainda aqui, né? Não devemos esperar que voltemos em uma outra configuração, em outro perfil, né? O mesmo espírito não morre, mas temos a oportunidade ainda, por estarmos aqui, caminhando nesse planeta, e temos o dever também de auxiliar o próximo, de orientar, né? De fazermos um pouco a vida do outro melhor também, porque não vamos viver num mundo melhor achando que só melhorando a nossa vida, né? Temos que ter essa consciência de que somos todos irmãos perante Deus, né? Perante Jesus, nosso irmão maior, veio nos dar essa lição, né? Que o reino ainda não está aqui, mas porque a gente ainda não tivemos essa consciência, essa reflexão nas nossas vidas, nas nossas mentes. Muitas vezes somos agraciados de termos uma família com saúde, de termos uma oportunidade financeira, né? E aí nos acomodamos, nos encastelamos, como diz Emmanuel, na reflexão do exórdio, né? Botando barreiras para que não sejamos incomodados com aquele que vem no nosso encontro, para que possamos e temos essa oportunidade de auxiliar. Mas aí, por nosso equívoco, que foi uma palavra também usada aqui por Evaíta, né? Nosso egoísmo, somos ainda muito vaidosos, orgulhosos, né? E aí achamos que a dor do outro não pertence a nós, né? Porque enquanto Jesus diz que enquanto houver um de nós sofrendo, né, nós também iremos sofrer. Porque isso depende da gente também. Esse sofrimento não é do outro, é nosso. Sim. Vemos aí também dos ensinamentos de Chico, por Emmanuel, que como é que vamos passar para um mundo melhor enquanto que ainda há um irmão nosso sofrendo em mundos inferiores, né? E aí, se tivermos essa oportunidade, esse merecimento de estarmos num mundo melhor, teremos que voltar ao mundo de sofrimento, numa missão de resgate para ajudar aqueles que ainda não conseguiram, né? Mas essa missão pode ser aqui ainda, né? Sim. Desde que tenhamos essa consciência dessa belíssima explanação que Ivaíta fez desse tema da vida futura, né? E Porque... só
um pouquinho para a gente abrir o primeiro debate, que é justamente que eu quero aproveitar o gancho que você falou sobre o reino de Deus, né? Sobre o comentário que Jesus falou à época, que o reino de Deus, né? O seu reino ainda não era neste mundo. E aí a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, tá? É se após 2020 anos, se este reino já pode ser considerado o reino de Jesus. Então, com a palavra, vamos começar com nossa irmã Ivaíta, para que ela possa responder. Este reino já é de Deus, Ivaíta? Essa é uma pergunta emblemática, Vinícius. Mas, na minha fala, eu acredito que tenha respondido quando afirmei, baseado, obviamente, eu não sei de nada, não é como diz nosso querido Guimarães Rosa, eu não sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Mas, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, nós temos aprendido que esse reino de Jesus pode ser implantado e já está implantado em muitos que estão aqui jornadeando neste momento no planeta Terra. Não é impossível que ele seja implantado. Hoje, em 2020, com certeza, em muitos corações, em muitas mentes, para muitos anônimos que estão por aí, esse reino já está implantado. Para a maioria, não. Para a maioria de nós que aqui estamos, ainda não. Porque nós nos recusamos ainda, de forma infantil, a seguir as orientações que Jesus nos deu há mais de 2000 anos. Muitos de nós estávamos encarnados com ele naquela época. Continuamos com os nossos erros, com os nossos equívocos, com as nossas limitações, somente porque somos infantis e continuamos a cometer o mesmo erro. Esquecendo que, se nós não mudarmos a fórmula, o resultado será sempre o mesmo. Nós temos preguiça, Vinícius, e Ailton e demais internautas. O que nós temos é uma preguiça espiritual enorme de mudar a nossa fórmula, ou a nossa forma de caminhar. Então, se nós não mudamos a nossa forma ou a nossa fórmula de caminhar e de nos posicionar diante da vida, o resultado será sempre o mesmo. Para aqueles que já mudaram, o reino, sim, já está implantado. Legal. Agora eu queria fazer uma pergunta para o nosso irmão Ailton, que chegou aqui para a gente, até com um gancho do que a nossa irmã Ivaíta falou, que apesar do aspecto macro, o reino de Deus ainda não está implementado em toda a terra, mas sim em alguns pontos específicos, né? Em alguns lares, em alguns templos religiosos. A pergunta a essas pessoas que ainda não aceitaram o reino de Deus, como que a gente consegue conviver com elas e compreender o entendimento alheio dessas pessoas que ainda não estão no reino de Deus? A receita, né? A receita é muito simples, porém, para cada um de nós pôr em prática que é difícil, mas é muito simples, a gente só aceitar o outro como ela é, né? Como aquela pessoa é. E aí o nosso exemplo do dia a dia é que vai fazer essa convivência melhor, né? Não entrarmos na sintonia daqueles que ainda estão equivocados ou ainda muito com o coração endurecido, né? São muitos negativos ainda, tem muita gente que só vê o lado ruim da coisa, né? Mas nós que procuramos estar nesse reino de Deus ou caminhando para ele, nós temos que ter essa compreensão de ser mais compreensível, né?
de não entrar em atrito direto, né? E sim a gente dando o exemplo, como Jesus nos deu, né? Tudo na vida a gente tem que pôr em prática, sempre lembrando de Jesus, né? E aí também vem a pergunta: o que é que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Essa é uma reflexão que temos que ter na nossa conversa íntima com Deus, com Jesus, nas nossas reflexões, nas nossas orações, porque só assim conseguiremos conviver bem com as pessoas que são mais difíceis, ainda não estão, assim, por dizermos, ainda nesse intuito do bem, do amor, né? Só procuram desavenças, isso é no lar, no trabalho, né? Temos que ter essa compreensão dentro de nós que o outro ainda não está nessa vibe, vamos falar assim, né? E se nós já tivermos, temos que compreendê-lo, né? Temos que ser mais pacíficos para que possamos tornar essa convivência num mundo melhor, que é o reino de Deus, né? E só complementando, o que você disse, concordo plenamente, eu também não sei de nada, mas desconfio de muita coisa, que esse reino, ele já está entre nós, né? Agora, devemos nós ter a consciência de estarmos nele também, né? De termos as nossas atitudes, que é o nosso passaporte, é a nossa passagem, é o que vai nos dar acesso a esse reino, mas que ele já está entre nós. Agora, cabe a nós estarmos dentro dele, né? Então, é nessa reflexão que também podemos conviver melhor com o nosso semelhante. Certo. E, Vaída, eu tenho aqui um comentário de uma irmã, ouvinte da nossa rádio, que ela diz o seguinte, ela relata que tenta ao máximo buscar o reino de Deus através do Evangelho, através de toda a possibilidade que a doutrina espírita oferece, mas ela fala aqui que ainda existem alguns gatilhos que a incomodam, né? Momentos de estresse no trabalho, problemas com os filhos na escola, e quando ela se depara com isso, ela se vê estressada e ela sabe que nesse momento ela não está no reino de Deus. Então, a dúvida dela é como se melhorar nos aspectos que mais a incomoda para que ela consiga permanecer o máximo de tempo equilibrada nessas condições que estamos debatendo hoje. Muito bem. Minha irmã, não sei o nome dela, não sei se ela se identificou, Vinícius. Não, ela colocou mensagem. Não, então, minha querida irmã, na verdade, o que você passa, todos nós passamos, todos nós vivenciamos. Porque nós ainda, nesse estágio em que nós estamos, nós oscilamos. Nós estamos naquela categoria de espíritos de terceira ordem e que nós, infelizmente, essa condição de espíritos de terceira ordem nos faz oscilar entre estar bem, estar equilibrado ou estar estressado, estar impaciente, etc. Se nós não tivéssemos esses momentos de oscilação, nós já estaríamos na categoria de segunda ordem, já seríamos espíritos de segunda ordem. E mais, talvez não precisássemos mais estar aqui neste planeta. Então, minha cara irmã, seja mais compreensiva consigo própria. Perdoe-se mais. Mas nesses momentos de aflição, pelos quais todos nós passamos, faça o exercício da mudança de pensamento. Como diz a nossa querida Joana de Ângeles, quando nós nos vemos diante dos desafios da agressão,
da depressão, da tristeza ou mesmo da raiva, não é? Da insanidade, que nós usemos alguns recursos que estão disponíveis para nós. O primeiro recurso, que é o maior deles, é o da oração. Oremos nesses momentos em que estamos enraivecidos, em que estamos encolerizados, oremos. Se não estamos nem em condição de orar, abramos uma página do Evangelho, leiamos em voz alta e tentemos mudar o nosso pensamento, a nossa vibração. Estou pensando no ódio, eu dei outra face agora. Vamos então pensar numa praia, numa floresta, e vamos tentar tranquilizar o nosso íntimo. É dessa forma que nós vamos exercitando a nossa permanência no reino de Deus. Não há como dizer, eu sempre estarei no reino de Deus, porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Seria impossível. Esse reino ainda não está dentro de todos nós e nem é permanentemente. O próprio Divaldo diz isso. Divaldo, com mais de 70 anos de experiência mediúnica, fazendo 93 anos de idade cronológica agora, ele diz que ainda passa por momentos desafiadores. Ainda tem momento de tristeza, ainda tem momento de raiva, ainda. Então, nós também passamos por isso, minha cara irmã. Não se aflija por isso. Ailton, sobre a progressão coletiva da humanidade, chegou aqui uma pergunta que questiona: quando veremos a mudança coletiva no mundo? Pergunta difícil. Isso vai acontecer, com certeza, né? Mas para muito lá na frente ainda. Eu creio, assim, pelos nossos ensinamentos, através da doutrina espírita, dos espíritos benfeitores, de Joana, tantos outros, que é para daqui em torno de 150, 200 anos, para a gente começarmos a ver uma diferença mais efetiva, né? Porque isso vai se dando gradativamente, à medida que os tempos vão passando, as novas gerações vão chegando, espíritos mais preparados, né? Então, isso vai mudando muito lentamente, e para muitos nem percebem, né? Passam toda a sua encarnação, toda a sua vida terrena, e não vão percebendo isso, porque não estão atentos aos sinais, né, de mudança, né? Só verem o lado mais negativo. Mas essa mudança a gente está percebendo, já está acontecendo. Vemos aí muitas pessoas, muitas empresas que nunca doaram tantos milhões, né? As empresas têm a política de fazer a parte social. Nós todos sabemos que as grandes empresas, principalmente, elas já fazem, mas nunca vimos nesse grau de intensidade de milhões em dinheiro, né? Em dinheiro material, né? E muitas pessoas que estão se solidarizando com outras, né? Principalmente os jovens aí, vemos indo à casa das pessoas, dos idosos que não podem sair à rua, fazendo suas compras, perguntando o que pode ser feito, né? Então, isso faz parte dessa mudança e já vemos isso, né? Quando vemos os noticiários, muitas vezes, a grande maioria só vê o lado negativo, mas a gente fica observando esses pequenos detalhes das empresas, das pessoas fazendo a sua contribuição da mudança do reino de Deus, mas que realmente é muito lento. Então, daqui a umas 10 encarnações ou mais, dependendo se a gente estiver seguindo o caminho, a gente vai estar dentro dela.
né? Mas diga a ele que vai acontecer, né? Nosso irmão tenha fé no futuro, na vida futura, fé em Deus, fé em Jesus, que tudo passa e estamos caminhando para um mundo melhor, né? Porque se isso fosse rápido, com a vinda de Jesus, nós já estávamos no mundo celeste, né? Porque ele foi quem nos trouxe todo o ensinamento do amor, o amor como deve ser realmente, né? E aí estamos há mais de 2000 anos aqui ainda discutindo, né? Pequenas coisas, nos aborrecemos uns com os outros. Então, vamos ter paciência que vamos chegar lá. Certo. Muito esclarecedor, né? Que a mudança, ela não é do dia para a noite, né? Ela precisa ter esse processo de amadurecimento de acordo com o nível de consciência de cada um. E aí, quando a gente tem 50% mais um, é que a gente vai ver que esse processo de amadurecimento, ele está maior do que o nível ainda pequenino que encontramos hoje. E aí essa mudança ela vai começar a aparecer. Mas enquanto isso, enquanto a humanidade ela estiver ainda, na sua maioria, com esse processo inferior, né, voltado mais para a parte material e menos para a parte espiritual, com o problema do ter e não ser, a gente vai continuar ainda passando por esse processo daqui a 100, 200, 300 anos. É um processo longo, porque é coletivo, não é individual. Mas como o Ivaíta falou, esse processo individual ele já acontece. Muitas pessoas elas estão praticando os ensinamentos de São Francisco de Assis, quando ele foi designado por Deus a modificar o pensamento da igreja, que naquela época era o ter e não ser. Então, mesmo ele, sendo um discípulo religioso, ele não entendeu. Quanto mais nós que ainda estamos começando esse desenvolvimento religioso, que devemos ficar afastados do materialismo, né, do niilismo, como o Ivaíta falou, e se apegar mais a se complementar com os conhecimentos e com o amadurecimento moral de forma individual, para que essa coletividade ela possa aparecer daqui a 100, 200 anos. Eu tenho aqui um comentário de uma irmã no Facebook, que ela fala, eu gosto das ações caridosas, gosto de fazer a minha parte de voluntariada, mas esse aspecto epidemiológico me impede de sair de casa porque eu tenho medo de trazer o vírus da rua para minha casa. Como que eu consigo lidar com essa situação para eu não ficar achando que sou uma pessoa de pouca fé? E aí eu faço a pergunta para os dois. Eu vou me colocar antes, lembrando a nossa irmã que existem várias formas de se fazer caridade, não é? Mas antes de responder essa questão, eu gostaria de me reportar novamente aquele comentário que você estava falando, que você estava fazendo, Vinícius e Ailton, antes. Lembrando que essa transformação, atendendo a uma solicitação de uma irmã, essa transformação que nós já estamos vivendo, essa transição que nós estamos vivendo, ela só se dará no coletivo a partir do individual. Não existe não existe um caminho para que essa transição aconteça coletivamente, de uma vez só, por decreto ou coisa parecida. É preciso que, no somatório das transformações, das mudanças individuais, nós cheguemos ao coletivo. E é por isso que é lento, não é? Porque não dá para ser... Jesus permite, e Deus, acima de qualquer coisa, permite que nós tenhamos o livre-arbítrio. Para tanto, a nossa mudança é uma opção nossa, é uma determinação nossa. E é essa determinação que fará essa mudança, e essa mudança se dará no individual para o coletivo. Mas voltando
para o questionamento da nossa irmã que sofre por achar que não faz, não consegue fazer caridade. Minha irmã, o Evangelho nos diz claramente que há diversas formas de se fazer caridade. E a melhor, a mais perfeita e a mais poderosa forma de se fazer caridade é orando. Então, se você não tem a condição de fazer uma caridade material, porque você está em isolamento social, como muitos de nós, eu, por exemplo, que sou asmática, sou do grupo de risco, eu me mantenho praticamente isolada. Saio apenas quando é estritamente necessário. Mas como agir, então, nós que não podemos sair e deixar uma cesta básica em algum lugar? A caridade material é uma ótima caridade, mas a caridade moral, a caridade espiritual, ela é a mais eficiente, a mais eficaz. Então, minha irmã, ore por esses irmãos, por esses que estão nos leitos de hospitais, por esses que estão em casa como nós, sem ter condições de sair, por esses que estão realmente em isolamento por já terem sido infectados. Orem por aqueles que estão trabalhando por não terem opção de ficar em casa. Orem por aqueles que não têm acesso ao sistema de saúde para curar os seus males, as suas dificuldades. Ou seja, ore. Acesse a espiritualidade superior e ore por essas criaturas. A esse respeito, existe uma grande corrente nesse momento, inclusive faço o convite a ela. Existe uma grande corrente de oração que se reúne às 18 horas, todos os dias, para se juntar com Maria e seus trabalhadores e orar pelo planeta. É uma das formas de colaboração. Junte-se a nós. Ailton? É verdade, Ivaíta falou muito bem, né? Já que ela se reportou a essa parte, mas eu também diria a nossa irmã que, como Ivaíta disse, são muitas as opções de a gente servir ao próximo, né? E se não podemos sair, temos as orações. Mas aí eu diria a ela que aí existem muitas instituições que, por essa situação que passamos, estão aí vivendo momentos difíceis, né? E que ela procure uma que ela se identifique, que ela conheça, que confie, né? E que faça uma doação material, além da oração espiritual também. E para que os que estão à frente dessas instituições não esmoreçam pela dificuldade que estão passando, né? São hospitais, casas de apoio às pessoas, vou citar um nome de um aqui agora, mas, por exemplo, a APAI aqui de Natal e tantas outras instituições do mesmo nível, né, estão passando por momentos de dificuldades financeiras de repor, porque tem os funcionários, tem as contas que chegam, né? E aí a grande maioria está em casa, nos programas dos governos, mas as próprias instituições têm suas despesas mínimas, né, que sejam, né? E aí também os que são atendidos, que em muitos lugares não estão podendo ser atendidos, né? E aí entra a oração para todos eles, né, que estão precisando desses apoios, desses atendimentos que são de grande importância na coletividade social, porque o governo sabemos que não atende todos da maneira correta, e essas instituições, elas são muito importantes na sociedade, porque faz um trabalho que deveria ser do governo, mas ela com a ajuda da sociedade, ela ajuda a amenizar o sofrimento daqueles que voltaram a esse caminho, a esses tempos, que precisam de um apoio, de uma fisioterapia, de um atendimento mais efetivo, né? E há tantas outras formas, né, de a gente ajudar.
ao próximo, né? Sempre sabemos de alguém que está passando por uma dificuldade, né? Então, Ivaíta falou tudo aí, e aí ela reflita um pouco como ela pode fazer, porque a caridade não é só aquela coletiva que a gente sai com um grupo de pessoas ajudando, que é muito importante, que é muito válida, né? Mas nós podemos fazer tantas outras, né, como foi citado aqui. Então, é isso. Certo. Ivaíta, na sua palestra, você comentou um pouco sobre o processo de empatia em relação ao próximo. E aí eu quero te perguntar, como melhorar esse processo empático para que a gente possa se sentir na pele daquela pessoa e se compadecer, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que na parte teórica sabemos o que é empatia, mas como que a gente vivencia da melhor forma? É como você disse também, Vinícius, não é fácil, mas exige de nós, cristãos, espíritas, um exercício permanente. Aquele que se dispõe a exercitar a empatia, a tolerância, sabe que vai enfrentar dificuldades, e as dificuldades são grandes. Mas nós temos a obrigação de fazer esse exercício, mesmo sendo doloroso, sendo difícil, sendo complicado, e mais, não desistindo, porque às vezes nós nos sentimos diante de uma situação em que nós somos exigidos a ser indulgentes, tolerantes, não é? A perdoar, a sermos empáticos uns com os outros, e nós falhamos. Mas isso não quer dizer que nós estejamos falhando o tempo inteiro. Nós falhamos naquele ponto. É aquela velha história. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não dá para você ficar parado e dizendo, eu errei, mas não vou errar mais. Ou, não quero errar de novo. Então, é um exercício, Vinícius. Nós não temos uma fórmula para dizer, não, essa é a fórmula da empatia, essa é a fórmula da tolerância. Não há. É somente o exercício do dia a dia. Não é? A paciência, por exemplo, exige o quê? Que nós estejamos diante de situações difíceis para que nós possamos exercitar a paciência. E é por isso que eu digo, brincando, às vezes, nos grupos de estudo, não peçam a Deus paciência, porque quando nós pedimos paciência a Deus, Ele nos coloca uma pessoa bem difícil para que nós possamos ter a condição de exercitar a paciência. Então, tudo é no exercício. Verdade, vai. É bem colocado isso, porque se pedimos, vem coisa pesada, né? Então, uma coisa também que a gente pode conviver com isso é a gente dar tempo ao tempo, né? Vamos dando a cada momento a sua hora, né? Não antecipamos aquelas coisas, porque às vezes a gente sofre antecipado, né? Porque vai acontecer isso, não sei o quê, e quando chega aquele momento, muitas vezes não é daquele jeito. E aí a gente sofre antecipado e passa por essas situações. E aí a oração, a meditação, tudo isso faz com que a gente consiga passar esses momentos mais difíceis da nossa vida, né? E exercitando sempre o bem, o amor, a tolerância com o próximo, né? Certo. Para a gente finalizar o nosso debate, nosso bate-papo, eu recebi aqui um comentário do nosso irmão Carlos Eduardo. Ele fala, a relação entre caridade, prece e empatia. Podemos rematar a mediunidade, já que não somos médiuns apenas na casa espírita. Então, não desprezar o pedido de socorro daqueles irmãos já desencarnados e orar o evangelho no lar. Então, o comentário dele é importante
para que os irmãos que estão nos escutando agora saibam que a mediunidade ela não é exercida apenas dentro da casa espírita. Então, como trabalhadores do Cristo, os médiuns capazes de ter a sensibilidade dos irmãos desencarnados, eles conseguem fazer esse auxílio através da oração. E isso é uma dúvida que muitos médiuns, trabalhadores, eles vêm a nós na casa e perguntam: se a casa espírita ela não está exercendo as suas atividades normais, como que eu vou auxiliar um desencarnado? Então, nosso irmão Carlos, ele foi bem enfático e coeso, né, no seu comentário, de que através da oração, sem a necessidade, eu vi que a Federação Espírita Brasileira, ela colocou uma carta de recomendação de que não devemos fazer trabalhos mediúnicos no nosso lar, por tudo que já sabemos, né, com relação à proteção, com relação ao auxílio espiritual. Então, a questão da oração, a questão da prece, vai auxiliar sim, porque a gente tem que ter o entendimento de que, se a humanidade está passando por isso, é porque a espiritualidade ela já se preparou antes. Então, quando a humanidade, quando nós encarnados estamos dando um passo, a espiritualidade ela já deu 10 à frente. Então, sempre ela se prepara para o que vamos passar por aqui. Sabendo disso, a espiritualidade que organiza e direciona os comandos das casas espíritas, elas têm ciência disso também e sabe que a nossa oração, como Ivaíta falou, é primordial para que a gente consiga também fomentar os trabalhos à distância nas nossas casas mediúnicas. Eu vou agora, queria pedir licença aos nossos irmãos para passar alguns recados da casa. Sabemos que a Rádio Portal de Luz ela é vinculada ao Grupo Caritativo São Francisco de Assis, situada em Ceará-Mirim, na zona rural. Como eu falei sobre a questão de que a casa não está tendo, né, como todas, os seus trabalhos normalmente presenciais, temos a oportunidade de agraciar nossos irmãos à distância através não só da palestra nas quartas às 8 horas e aos sábados no mesmo horário, mas também a casa oferece estudos mediúnicos com os colaboradores da casa e convidados, de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Então, das 20 às 21 horas, temos o nosso grupo de estudo mediúnico. Estamos trabalhando o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Na segunda-feira, vamos dar continuidade no item 32. Então, aqueles que estão nos ouvindo agora através da nossa Rádio Portal de Luz, estão todos convidados para participarem dos nossos estudos. Temos também a nossa rádio novela, através do livro do Romance de Emmanuel, Renúncia, de segunda a sexta-feira, às 21h30. Então, aqueles que quiserem acompanhar o Romance de Emmanuel, através do livro Renúncia, temos a nossa rádio novela, que também passa na nossa Rádio Portal de Luz. E as nossas músicas espíritas também estão no ar, com o nosso irmão Carlinhos Conceição, aos sábados, às 19 horas, até às 19h30. Contudo, peço a todos que acompanhem também a nossa rádio para se atualizar de nossas atividades, dos nossos temas de palestras. Quero também fazer o pedido àqueles que puderem, que quiserem fazer doações no nosso site, radioportaldeluz.com.br. Temos um link que, a partir desse link, conseguimos fazer doações através de recursos financeiros. Para quê, Vinícius? Para que a gente possa continuar o desenvolvimento da caridade para a região onde o centro está inserido, que é a zona rural, como o nosso irmão Ailton falou, né? São ações não governamentais, mas de fundamental importância,
porque a parte assistencial do governo, infelizmente, ela não chega a todos. Então, é nesse momento que as ações não governamentais, elas são importantes, para que esse auxílio, seja de uma cesta básica, seja do material de higiene, ela possa chegar, porque são necessidades urgentes e constantes. A gente sabe a necessidade de uma cesta básica, de um pão, de um prato de refeição para aqueles que não podem sair de casa e estão sem trabalhar. Então, quem puder ajudar, entra no site, recebe esse link que lá vai ter, tá, valores de R$1 a R$100, não importa o valor. Se for do coração, a casa está aceitando e vai ser revertido integralmente em doações para as pessoas carentes. Então, esses são as considerações que fazemos aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e agora eu vou deixar este tempo para que os nossos irmãos façam as considerações finais para que após possamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou fazer logo a minha parte. Eu gostaria de agradecer a oportunidade a todos vocês do Portal de Luz, né, a Ivaíta, que me indicou o convite, né, de poder participar desse momento ímpar, né, de esclarecimento, até mesmo para nós que estamos aqui na frente, nós aprendemos muito, né, com isso, porque temos que, nos exige que procuramos aprender um pouco mais, né, para que possamos pôr em prática todos esses ensinamentos do Mestre Jesus. Então, que Deus abençoe a todos que nos assistiram, a todos que participaram, e a vocês que estão à frente aí do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, que conheço bem, o grande trabalho que presta à comunidade, auxiliando aqueles que estão passando pelos momentos de dificuldades, que vão à procura do consolo e são bem atendidos, e faz um trabalho excelente. Cláudia, a todos, e a todos vocês da rádio também. Que Deus abençoe a todos. Muito bem. Eu gostaria inicialmente de agradecer também por mais essa oportunidade que temos, acho que há cerca de 15 anos, não é, de estar em contato com o Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Parabenizar por esse trabalho maravilhoso que está sendo feito, por essa equipe que está assim, visivelmente bem antenada, bem afinada, né? Não deixando no desamparo de informações e orientações aos irmãos que necessitam dessas orientações como se fosse uma refeição de luz nesse momento, e deixar uma mensagem de esperança, de otimismo, de encorajamento para todos nós que estamos vivendo essa pandemia. Esse é um momento de reflexão, de individualização, de intimidade, e que nós possamos passar com serenidade, com tranquilidade, né? Que as nossas palavras e os nossos pensamentos possam ser voltados tão somente nesse momento para o bem. Será assim que nós iremos auxiliar o plano espiritual que trabalha incessantemente para que nós possamos ter dias melhores. Esses dias melhores dependem basicamente do esforço individual de cada um que nós possamos estar dispostos a fazer no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sejamos, então, as cartas vivas do Evangelho de Jesus por onde quer que estejamos. Levemos luz, levemos paz, palavras de conforto e de esperança. Muita paz para todos. Assim seja. Que vamos fazer agora a nossa prece de encerramento,
lembrando da famosa frase que sejamos a mudança que queremos do mundo. E com ela, possamos agora elevar o nosso pensamento aos patamares de amor e de paz do Mestre Jesus. Senhor, estou na minha casa, mas envolto da espiritualidade amiga, companheira, e que nunca nos deixa sem esperança. Fazei com que essas famílias que estão passando por dificuldades, por perderem o seu ente querido na matéria, sintam-se acolhidas por Maria de Nazaré, nossa mãe maior, que perdeu seu filho e que no processo do amor e de empatia conhece o sofrimento de cada mãe que está passando neste momento. Somente no nosso Brasil tivemos a perda de 14 mil irmãos que voltaram, que regressaram ao plano espiritual, a fim de se melhorar, de buscar conhecimento e retornar ao planeta Terra com mais amor, com mais resignação, para que a mudança que queremos do mundo possa acontecer. Neste momento de isolamento social, que o nosso coração esteja mais do que nunca próximo àqueles que amamos, mas também próximo àqueles que não têm onde morar, que não têm onde comer, que não têm aonde se abrigar de forma material, mas de que de forma espiritual estar abrigado no reino dos céus por nosso Pai misericordioso, onipresente e onisciente de todas as nossas dificuldades. Jesus, governador da terra. Temos a fé de que o Senhor sabe aquilo que o que é melhor para nós vai acontecer. Ampara principalmente aqueles que estão nas ruas, nas vielas, sentindo frio e fome. Que esse sentimento de empatia, meus irmãos, possa ficar conosco em nossos corações, para que assim, ao olhar para um irmão desconhecido, possamos sentir a necessidade. E que mesmo em condições remotas de não podermos abraçá-lo, nem cumprimentá-lo, que o nosso olhar possa confortá-lo e dar o calor necessário para a humanidade passar por tudo isso. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos abençoe e nos conforte, não só hoje, mas como todo e sempre. Graças a Deus, meus irmãos. Que este conforto possa estar com todos vós, porque seremos sempre o reino de Deus. Basta só ter a certeza que para isso é preciso tê-lo dentro de nós. Um grande abraço a todos. Até quarta-feira em nossa reunião às 8 horas da manhã. E, mais uma vez, convidando ao nosso estudo da mediunidade de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite. Um grande abraço, minha irmã Ivaíta. Um grande abraço, Ailton. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Um abraço, querido.
Grande abraço.